Por que a China usa pandas como ferramenta diplomática? Grande parte do século XX foi marcado por relações distantes e até hostis entre Estados Unidos e China, sobretudo durante a Guerra Fria, em que a potência americana sustentava uma campanha de perseguição e criminalização do comunismo ao tentar combater seu pior inimigo, a União Soviética. Exatamente por essa campanha de ameaça comunista que os Estados Unidos sempre estiveram do lado dos nacionalistas chineses que buscavam um Estado unificado sob o governo de Kuomintang. O governo americano chegou a fornecer apoio significativo por meio de fornecimento de armamento, treinamento militar e assistência financeira ao ex-presidente Chiang Kai-shek na luta contra a ocupação japonesa da China durante a Segunda Guerra Mundial. Richard Nixon, fonte de estimagens de reprodução. Isso aumentou as tensões entre os nacionalistas e os comunistas mesmo durante estes períodos delicados da China, chegando ao seu pico em 1945, quando as negociações de paz entre ambos falharam miseravelmente, resultando no reinício da Guerra Civil Chinesa, que fez os comunistas emergirem vitoriosos sob a liderança de Mao Tse-tung, que proclamou a fundação da República Popular da China. Em 1972, a visita do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, à China desempenhou um papel crucial no processo de estabelecimento das relações diplomáticas formais entre as duas potências. Depois que a ex-primeira-dama Pat Nixon comentou sobre seu amor pelos pandas, a China enviou alguns desses animais para os Estados Unidos pela primeira vez em 1972 como forma de acordo de paz, fragmento de uma tradição. Imperatriz Yu Zetian, fonte Yu Yi, reprodução. Nativos da região central da China, os pandas nutrem uma relação que data de vários séculos com o povo chinês. Apesar de terem caído do conhecimento do Ocidente apenas em meados do século XX, os animais sempre foram associados a valores como gentileza, harmonia e expressão de amizade e cooperação. Por isso, marcaram presença em eventos diplomáticos contemporâneos e se tornaram verdadeiros presentes. Muito se fala que a diplomacia do panda começou com a imperatriz Yu Zetian no século VII, mas não há evidências históricas claras que comprovem que isso realmente aconteceu. O que existe, no entanto, é que a dinastia Tang, na qual a imperatriz fazia parte, tinha o costume de enviar presentes exóticos e raridades como parte das relações diplomáticas, e os pandas podem ter sido inclusos nesta lista. Oficialmente, a tradição de usar pandas como embaixadores diplomáticos começou na década de 1950, sob o governo de Mao Tse-tung, quando passou a emprestar os animais para os zoológicos estrangeiros durante a Guerra Fria. O ato de emprestar um panda aos Estados Unidos em 1972 não só estabeleceu os laços de proximidade com a China, como renovou o caso de amor americano com essas criaturas que não era visto no país há mais de 20 anos. O fim das relações. Em 1984, à medida que a China vai se tornando cada vez mais capitalista, os pandas se transformaram em ferramentas econômicas. Sendo assim, eles não eram mais apresentados como presentes, mas sim emprestados por um período de 10 anos que poderia ser prorrogado. Essa mudança permitiu que a China continuasse promovendo sua imagem no exterior e também construísse confiança, uma promoção de parcerias mútuas entre chineses e os países beneficiários. Para isso, os anfitriões precisariam pagar uma taxa anual de cerca de $1 milhão de dólares por urso, sendo que os filhotes de panda nascidos no interior teriam que ser devolvidos à China antes de seu quarto aniversário. Em meio a um período de fortes tensões, o contrato de empréstimo dos Estados Unidos termina em dezembro, e os 3 ursos em solo americano serão devolvidos à China. Se não houver a prorrogação do acordo com a manutenção da diplomacia entre as potências, será a primeira vez em 5 décadas que os Estados Unidos ficarão sem panda. Fonte de estimagem e reprodução. Dado ao teor atual das relações entre Estados Unidos e China, não seria surpreendente que as autoridades chinesas permitam que os contratos de pandas com o zoológico dos Estados Unidos expirem, disse Kurt
Tong, analista de consultoria da Asia Group e ex-diplomata a France Presse. Afinal, os Estados Unidos possuem fortes acordos comerciais com Taiwan e continuam a vender equipamento de defesa para seus militares. O comportamento que deixa os chineses cada vez mais insatisfeitos. O retorno dos pandas pode resultar da deterioração total das relações entre os países.